Senhora. É, hoje em dia é diferente, mas quantos que foram lançados lá, uma coisa maravilhosa. Por que você pensou o Boulevard des Capucines? Por que o Boulevard des Capucines? Esse livro, ele é um resgate, tá? Então, o que acontece? Eu notei que na história da música popular brasileira, em todas as biografias dele, se fala do show no Olimpiá, que o Bossa Gestril estava junto, que foram 6 cortinas, que foi lindo, etc. Mas nada se conta sobre o que aconteceu. Porque nós fomos os pioneiros, é natural que isso acontecesse. Então eu tratei de resgatar isso. Ao resgatar isso, ficou claro para mim que o livro tinha que ser uma homenagem a eles, não tinha como ser diferente, né? Então, a história do livro basicamente é essa, né? E eu acabo contando, então, todo o período de 7 anos, né? Para ter começo, meio e fim, entender por que eu comecei a tocar bateria, como apareceu o Bossa Gestril, como a Elis entrou na nossa vida e nós na vida dela, como tudo isso aconteceu, até que as coisas tomaram o Bossa Jazz Trio, portanto, é anterior ao Zimbo Trio, que ficou muito tempo com ele. Não, é posterior. Posterior? É posterior. A Elis tinha alguns conjuntos preferidos na época. O Zimbo Trio era um deles, sem dúvida, né? Assim, o Jongo Trio. O Jongo, E tinha lá o quinteto do Luiz Loy, que fazia parte do programa Fino e tal. E nós nos tornamos um dos conjuntos preferidos por ela. E isso aconteceu de uma forma, assim, inusitada. Nós fomos a um show no Teatro da Universidade Católica. Foi um show beneficente, os artistas se apresentavam espontaneamente para tocar, portanto não tinha uma ordem de apresentação, não tinha nada. E lá nós encontramos a Elis. Elis, por circunstâncias, não tinha um conjunto para acompanhá-la, que ela tivesse escolhido. Então ela nos pediu para acompanhá-la. Deu aquela tremedeira e tal, né? Para acompanhar a maior cantora do Brasil e tal. Mas sem ensaiar, sem nada, nós conseguimos tocar Deixa e mais umas outras 2 canções lá e foi um sucesso absoluto e daí surgiu a parceria. E olha, foi uma época maravilhosa. Eu vi aqui um recibo seu, da primeira bateria que você comprou. É esse mesmo? Eu vou mostrar para vocês. Nem existe mais a loja. Não. Olha quanto ele pagou a primeira bateria, 65 mil o quê? Que a gente era moeda... cruzeiros, né? Cruzeiros, porque aqui já mudou tanto de moeda, pra né? Para ver quanto vale isso hoje, tem que fazer uma conta muito difícil. E como tem o seu endereço, eu falei, nossa, olha que demais. E você ter guardado isso. Eu não que sei, preciosidade. Você sabe porque, eu não sei nem porque ficou guardado, mas ficou. Tem coisa que a gente não sabe para minha mesmo, sorte, né? E olha aí a história, a primeira bateria. E foi aí que começou tudo. Foi, isso aí foi assim, eu vi um filme do Sil Farney, né, onde o Sil Farney fazia ele era o galã da época, né? E ele fazia o papel de um baterista. Aí deu um show de bateria, tal, isso aqui, e ele conquistou a mulher dos sonhos dele, né? Então eu fiquei entusiasmadíssimo com isso, né? Eu falei, eu vou comprar uma bateria e tocar bateria. Ele queria só fazer sucesso entre as meninas, as garotas da época. Para no Olimpiada de Paris. Sucesso ao lado de Elis na França e no Olimpiada de Paris, que é uma maravilha. Você já tinha ideia de fazer o livro, não tinha coragem, não sabia por onde começar. Você faz alguns agradecimentos tão bonitos aqui, carinhosos. O livro, na realidade, ele ficou... Depois que eu parei de tocar, eu tinha a intenção de continuar tocando, mais por prazer, sem ser profissional. Mas você ficou assim, 7 anos ininterruptos? Ininterruptos. Tá. Me dediquei exclusivamente a isso. Depois eu parei de tocar, e aí eu me envolvi tanto com a minha nova profissão, etc., que eu perdi, vamos dizer assim, a possibilidade de tocar, né? Então, durante toda a minha vida, até esse ponto que eu decidi escrever o livro, eu nunca deixei de ser o baterista do Bossa Gestril de Elis Regina. Eu não consegui, isso nunca separou da minha vida, sempre foi. É a coisa mais impressionante do mundo. A Elis Regina faz aniversário, né? Tem gente que liga para mim e fala, puxa, sabe que hoje é aniversário de Elis, não sei o quê. Amigos que foram para Paris, passaram na frente do Olimpiá e falam, puxa, passei na frente do Olimpiá, você não quer saber a emoção que eu senti de lembrar que você... Tem até hoje isso. Né? Exatamente. Então, o estímulo desses amigos, né, e até o ponto em que quando a gente chega na fase de vida que eu estou, você começa a fazer assim na vida e ver o que você fez de mais importante, né? E eu, depois de espremer tudo, eu falei, não, isso foi a coisa mais importante que eu fiz.
E daí tem um grande amigo meu, que está lá no Rio Grande do Sul, inclusive, que se chama Antônio Canova. Eu fui lá uma vez a trabalho e ele reuniu a família, toda a família, e pediu para mim contar essa história. Olha. E ele chegou para mim e falou assim, foi um negócio interessante, ele chegou para mim e falou, você é um irresponsável. Como assim? Eu sou um irresponsável? Não, você é um irresponsável. Você tem uma responsabilidade para com a história da música popular brasileira. Você tem que escrever um livro. Exatamente. E interessante que isso foi um empurrão que faltava para fazer isso. E aí começou esse projeto.